Aí, começou a gravar. Bom, boa noite a todos. Então, aqui estamos reunidos para mais uma nossa 12ª aula, reunião da Liga de Otorrino do HC. Hoje com a aula de vertigem, mudanças de paradigma da doutora Rita. E também estaremos com a presença do Dr. Lucas aqui, que vai nos ajudar com discussões de caso. Então, apresentando primeiramente a doutora Rita. A doutora Rita é graduada em Medicina pela Universidade Evangélica do Paraná, tem mestrado em Medicina em Clínica Cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná, especialista em otorrinolaringologia, docente de especialização de otorrinolaringologia no Hospital de Clínicas da UFPR e responsável pelo serviço de otoneurologia também do Hospital de Clínicas da UFPR. E também fazer uma breve apresentação aqui do Dr. Lucas. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência médica de otorrinolaringologia no Hospital de Clínicas da UFPR, possui título especialista de otorrinolaringologia aprovado pela Associação Brasileira de Otorrino, médico otorrino do HC da UFPR, também tem no seu currículo estágios de aperfeiçoamento em otologia, concluídos na França. Atualmente é médico coordenador também do ambulatório da otorrinopediatria, do HC, da otologia e otoneurologia. E também é médico preceptor e, mais recentemente, também professor. Futuramente, logo professor da UFPR. Então, estamos muito bem acompanhados aqui e acho que podemos dar início, então, à aula da doutora Rita. Muito obrigado. Boa noite para todos. É uma satisfação participar dessa programação da Liga da Otorrino. Obrigada, Lorenzo, pelo convite. Esse convite foi feito com uma bastante antecedência, foi no primeiro semestre, a gente programou a data com o Lucas e hoje chegou o dia. E a gente está muito feliz, né? Tenho certeza que o Lucas também, de estar aqui com vocês. Dar aula para os alunos é uma responsabilidade imensa, tremenda, porque vocês estão numa fase de formação muito importante, numa época da vida maravilhosa, que é a época da graduação, mais maravilhosa ainda, a graduação na medicina, e eu sei que às vezes parece que é chato assistir aula e tudo, e a pandemia, teve tantos problemas, mas, enfim, a Liga está aí, com a programação sendo cumprida à risca, a graduação nossa lá, os acadêmicos, né, vocês que estão nas aulas, estão bastante animados, sempre tem um grupo mais festeiro, outro menos, mas no final das contas está todo mundo muito animado e é muito gostoso de ver que o interesse pelo otorrino, especialmente lá no nosso serviço, está crescendo ano após ano e isso nos dá assim um retorno, né, de que o nosso trabalho está sendo, está indo numa direção correta e nós gostamos muito. Eu tenho certeza que todos que se dispuseram a dar aula na Liga, agora nós estamos na reta final, todos fizeram com muito bom gosto as aulas, a gente prepara com todo o coração e procura trazer o que tem de mais cientificamente publicado recentemente. Então, estamos aqui com os neurônios, com o coração, para ficar hoje conversar sobre um assunto que é muito prevalente. A tontura é o segundo sintoma em ordem de busca de ajuda médica. Então, vocês com certeza vão ter muito contato com os doentes que têm tontura, e esse é sempre um assunto que a gente gosta muito de falar. Às vezes a gente fala até demais, né? Por exemplo, agora eu já estou falando demais. Então, depois dessa apresentação do Lorenzo, eu acho que a gente começa, eu e o Lucas, a gente combinou, o Lucas preparou 3 casos, e ele vai passar para vocês os casos agora, mas vai deixar o pontinho de interrogação para que durante a minha exposição da aula, do assunto, vocês já vão pensando, já vão juntando as informações e no final o Lucas volta para daí destrinchar com vocês os 3 casinhos muito bons e com a participação de todo mundo. Esse é um encontro que vai ter uma exposição do assunto, mas principalmente para que todos participem. Tá? Não tem pergunta que não seja importante, não tem a todas as dúvidas que a gente puder, a gente responde aqui, se não der tempo, a gente está à disposição para responder, a gente está lá no hospital o tempo todo, tem WhatsApp, tem e-mail, então vocês fiquem bem à vontade, tá? Que comigo, com o Lucas, vocês estão tudo em casa.
tá bom? Olha lá, acho que é o Loki que se deitou lá no sofá. Nós gostamos muito dos pets, né, dos nossos bichinhos, e eles estão sempre nas nossas aulas. Se vocês prestarem atenção, aqui atrás de mim tem um igluzinho que ficou ali, foi colocado ali, e a minha gata Mimi está lá dormindo. Ela é da cor do igluzinho. O igluzinho não era para ela, mas ela se apossou do igluzinho do Lucky e ficou ali. Então, sempre tem um bichinho junto com a gente, tá? Então, sintam-se em casa, tá bom? Por que o título da aula hoje é Vertigem e Mudança de Paradigma? A otoneurologia é uma área de atuação de dentro da otorrino, que, na verdade, está dentro da otologia, né? Dos estudos das doenças do ouvido. E a otoneurologia, durante algumas décadas, ela ficou, assim, com uma fama de que é muito difícil, que não tem muito o que fazer, que todo tonto é meio ruim emocionalmente e tudo mais. Mas as coisas evoluíram e nos últimos anos mais recursos existem para que a gente faça uma boa avaliação desse paciente, sobretudo a avaliação de oculomotricidade, de exame físico do paciente. Porém, tudo na medicina começa por onde? Pela história clínica. Então, a mudança de paradigma é no sentido da gente ter elementos modernos, né, tanto tecnológicos para avaliar o paciente, como critérios de diagnóstico que ajudam muito nas pesquisas. Então, isso são coisas que são mais recentes. Antigamente tinha um feeling e tal. Agora não. Existem critérios para diagnóstico de doenças, existe uma propedêutica armada, mas a mudança de paradigma é usar tudo isso em cima de uma boa anamnese. Pela anamnese, a gente já vai categorizando esses pacientes e depois o exame físico, principalmente de oculomotricidade, vai confirmar aquilo que a gente já conversou com o paciente. Aí, durante a aula, vocês vão ver quais são os truques e as dificuldades, as facilidades para tirar uma boa história do paciente. Agora, Lucas, se você puder passar os casos, né, para deixar eles com água na boca, tá bom? Perfeito, doutora. Obrigado aí pela palavra, pela parceria. É realmente uma grande honra estar dividindo aí uma apresentação com a senhora, que é referência aí na área. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês veem? Sim. Sim. Perfeito. Então, só ressaltando mesmo o que a doutora Rita falou, a otoneurologia é uma área que, a princípio, causa duas sensações, né? O paciente com tontura ou com zumbido, sensação de medo do médico ou de preguiça. E muita gente acha que é enfadonho, né? Que realmente é pouco resolutivo, mas, na verdade, todas essas sensações, elas vêm muito da falta de conhecimento no assunto, né? Uma vez que a gente começa a entender o assunto, a gente vê que, na verdade, é uma área hiper apaixonante, né? E que tem crescido muito e se desenvolvido bastante. Então, para quem gosta de raciocínio clínico, olha, eu talvez seja suspeita a falar, mas eu acho que é a área mais legal aí da medicina como um todo, não só da otorrino. Bom, não vou ficar me delongando demais. Hoje a estrela é a doutora Rita, só que eu vou pontuar aqui para vocês que realmente essa aula eu acho que é sei lá, o santo graal da otoneurologia, né? Que é como abordar o paciente. Isso a gente estuda, mas na otoneurologia talvez isso aí seja mais da metade, muito mais da metade dos casos a gente consegue um bom entendimento pela história clínica. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Peraí que não está passando os slides. Foi. Então, os pacientes chegaram com queixa de tontura. E agora, o que a gente faz? A gente faz uma anamnese. Então, vou passar 3 casos para vocês e vou deixar em aberto para depois da aula a gente discutir. Então, caso 1, paciente de 34 anos, sexo feminino, natural de Cascavel e proveniente de Cambé, é atendida no Hospital de Clínicas da UFPR com queixa de tontura. Segundo ela, o sintoma vem de vez em quando há 2 anos. Contudo, refere que, quando está com sintoma, tudo gira e ela tem muitas náuseas.
As crises duram cerca de 12 horas e já se repetiram cerca de 6 vezes, sendo a última há 1 mês. Devido à intensidade, costuma ir à UPA da cidade, onde é medicada na veia. Ela acha curioso que, horas antes do sintoma, percebe o ouvido esquerdo tapado, com a presença de um ruído semelhante à concha do mar. Esses sintomas costumam permanecer por alguns dias. Acredita que a audição à esquerda está ficando pior. Entre as crises, eu não sei o que está escrito, só um segundo. Entre as crises, a paciente relata a sensação de cabeça leve, com tontura apenas aos movimentos da cabeça mais intensos. Além disso, se incomoda ao andar, pois, segundo ela, seu andar parece de alguém bêbado, sempre esbarrando nas coisas. Esse sintoma piora à noite, quando acorda para ir ao banheiro. Da mesma forma, ir ao shopping ou mesmo às compras no supermercado tem sido desafiador, pois ela se sente perdida. Tem se sentido cansada e está com dificuldades para se concentrar no trabalho. Nega dores de cabeça ou cervicais, sem relato de desmaios, nega comorbidades ou uso de medicações. Esse é o primeiro caso. Caso 2. Paciente de 54 anos, sexo feminino, natural de Camboriú e proveniente de Curitiba. É atendida em consultório com queixa de tontura. Segundo ela, nunca havia tido sintoma semelhante. Ela relata que começou a perceber a tontura há 3 dias, ao se levantar da cama de manhã. Segundo a paciente, nesse momento tudo rodou e ficou rodando por cerca de 1 minuto. Desde então, ela percebe que o sintoma acontece algumas vezes e em determinadas situações. Em especial, relata que, ao se virar na cama para a direita, tudo se repete. Assim, tem evitado tal movimentação. Entre as crises, ela diz ficar bem. Não percebeu nenhuma alteração da audição. Nega zumbido, dores de cabeça ou cervicais ou desmaios. Está mantendo atividade física, apesar do sintoma, mas refere que não pode fazer abdominais, senão tem a sensação de que terá nova crise. De modo semelhante, ela consegue manter as demais atividades da rotina sem maiores dificuldades. Nega comorbidades ou uso de medicações. Caso 3. Paciente de 40 anos, sexo masculino, natural de Londrina e proveniente de Curitiba, é atendido na UPA Fazendinha com queixa súbita de tontura e dificuldades para andar. Estava assistindo TV quando começaram os sintomas. É trazido por familiares que o ajudam a caminhar. O paciente tem dificuldade de manter os olhos abertos e tem muitas náuseas, tendo vomitado 3 vezes no caminho do hospital. Segundo ele, os sintomas começaram às 5 horas, com a sensação de tudo estar girando, sem parar, desde então. Nega sintomas auditivos, dor de cabeça, desmaios ou quaisquer outros sintomas. Nega ter tido quadro semelhante anteriormente. Não tem conseguido ficar de pé, parece que vai sempre cair para a direita. Nega comorbidades ou uso de medicações. Bom, e agora? Agora a gente precisa conhecer para entender, entender para aplicar e aplicar para gostar. Eu vou parar o meu compartilhamento aqui de tela para a gente voltar aí com a doutora Rita. Ótimo. Doutora, é contigo. Beleza. Então, minha gente, vão pensando aí, né? Nós temos 3 pacientes procurando ajuda e nós temos que dar um jeito de melhorar essa tontura dos pacientes, tá? Eu vou abrir a minha agora aqui. Aqui. Tudo certo aí? Conseguem ver direitinho? Uhum. Então tá bom. Então essa é a primeira foto, né? Para deixar bem evidente que a gente tem uma ligação muito forte com a instituição, né? A grande e senhora Universidade Federal do Paraná, em especial onde é a minha casa ali, que é o Complexo Hospital de Clínicas, né, da Universidade Federal, porque eu me formei na Faculdade Evangélica, né? Então eu sou de fora da Federal, mas estou há 26 anos lá, né? E desde que eu entrei, eu faço parte do serviço de otorrino na área de otoneurologia. E a Liga Acadêmica é mais uma das queridas atividades, né, que a gente tem lá dentro do hospital. Vamos passar.
Aurenzo! Será que se clicar... Tudo direto- testado ontem? Funciona? Oi? Será que se clicar direto não passa? Se clicar com o mouse... Foi. assim? Foi. Uhum, tá bom. Então, olha só, o título da aula já é bem diferente, né? O que perguntar para o paciente com vertigem? E o que o paciente tonto ou com vertigem deve nos contar? Então, vamos adiante aqui, mas eu estou me perdendo aqui nesse negócio. Eu não sei se vocês... eu acho que ficou uma marquinha aqui e ficou meio clarinho demais. Vocês perdoem, mas esse aqui é só o nosso plano do assunto que eu vou discorrer, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o estado do sistema vestibular, alguns aspectos do diagnóstico, sintomas vestibulares, síndromes vestibulares, o impacto de quando se perde a função vestibular e os aspectos daí da história clínica. Então, vamos lá. Para que a gente consiga ter um equilíbrio tanto estático quanto dinâmico, né? Se o corpo está se movimentando ou se nós estamos parados, nós precisamos de um sensor de movimento, né? Que perceba... Onde é que eu ponho esse aqui? Vamos colocar aqui. Isso. Nós precisamos ter um sensor de movimento, especialmente de movimentos cefálicos da cabeça, que está dentro do nosso labirinto, dentro do ouvido interno. Então, cada um de nós tem 2 labirintos. É muito comum a gente receber o paciente dizendo que ele tem labirinto. Eu fico muito feliz mesmo, porque ele tem 2, inclusive. O problema é que provavelmente o labirinto dele não está funcionando bem. Então, o labirinto é uma estrutura muito delicada, uma estrutura que tem sensores, né, neurônios, células sensoriais, para perceber variação de aceleração da cabeça e para perceber sons. Então, ele é um sensor de movimento e um sensor de som. Hoje nós vamos falar da parte posterior labiríntica, que é relacionada aos movimentos, tá? Existe uma outra esfera ali relacionada com equilíbrio, que é a função da visão. Então, nós temos o labirinto, com a função de perceber movimento, a visão e os sensores de músculos, de articulações, tendões, que formam a função da propriocepção. Só que as informações, elas não ficam só aqui. A informação que o labirinto recebe e que entra para os núcleos vestibulares, bem na junção entre a ponta e o bulbo, tem uma correlação imensa com o cerebelo. Ele é um grande maestro de todos os nossos movimentos e das nossas atitudes posturais quando parados, né, estático. E eu fiz vários risquinhos aqui, porque o processamento vestibular, o processamento dessa informação de equilíbrio, ela se espraia por várias regiões subcorticais e corticais, né, que se entrelaçam e que com isso nós temos uma eferência, né, uma execução de uma tarefa que é o quê? Os nossos reflexos de postura. Então, o sistema vestibular, ele é muito amplo, ele é muito antigo, ele é muito amplo, ele é espaçoso, ele gosta de passar por várias regiões cerebrais, no tronco, no cerebelo e no córtex, tá? O que aconteceu aqui? Os meus efeitos especiais não estão passando, Aurenzo. Ai. Será que é porque tá como... abriu como PDF ou não? Tá o PowerPoint? Não. Ué. Será que se eu fechar e entrar de novo, será que dá certo? Ai, minha aulinha. Doutora, ontem Diga. na aula da migrânia, eu também não funcionou assim os efeitos. Eu não sei se é alguma coisa de apresentação. Mas eu testei com a Aurenzo. Com o Aurenzo tinha funcionado? Sim. Ai, mas aí vai dar uma confusão daquelas, porque tem coisa em cima de coisa. Eu vou fechar. Tenta abrir de novo. E vou para tudo de volta. Ora. Deixa eu minimizar aqui. Qualquer coisa tem a opção de... Você pode me passar a apresentação, abra no meu computador e daí você requisita o controle da minha apresentação e daí dá para a gente tentar isso também.
caso não dê certo. Uhum. Não consigo tirar. Aí. Ele não está abrindo, não está passando. Algumas coisas vão, outras não. Olha aí, ó, não está indo. E no teu computador? Nossa. No meu, não está com os efeitos. Será que essa é alguma versão antiga Velho. dele? Alguma coisa assim, então? Já. Oi? Será que essa não é alguma versão antiga da apresentação, então? Tem um efeito? Certo. Não, tá tudo aqui na coisa certinha aqui. É só deixa eu ver uma coisinha aqui. Só quero mandar sair isso aqui daqui. Aí, vamos ver se vai. De repente ficou alguma coisa assim que vai ser. Ontem estava funcionando bem. Então, daí. Então, o sistema vestibular, tudo que ele pode um pouco lá dentro da nossa cabeça. O que é interessante, né? Vocês estão me vendo ou não? Ainda tá uma tela preta para mim, pelo menos. Foi agora, né? A senhora está compartilhando, doutora? É. Deixa eu ver, agora acho que vai começar. Eu tô tentando abrir ela grande aqui. Eu não consigo tirar a cabeça do Lorenzo daqui, daí eu não consigo acessar o ícone para. Vamos lá de novo aqui. Olha, eu não Abriu? consigo tirar ele. Vai aqui a aula. O professor Rogério já está impaciente. Rogério vai fazer uma cirurgia de implante agora, enquanto eu vejo aqui a aula. Já fiz duas hoje, Por hoje tá bom. Libero, você ia fazer mais uma. Então tá Agora aí. eu consegui até ligar minha câmera aqui, você vai conseguir ligar o teu negócio aí também. Não, aqui já estamos Eu na. tive que atualizar, viu, Rita? O meu aqui não estava ligando a câmera porque eu tive que atualizar o Teams aqui para ele. Ah, tá. E aí Mas eu é que eu já tinha atualizei e deu testado. certo a câmera aqui. Eu ontem testei tudo. Mas então, os reflexos do equilíbrio do corpo, então, eles vêm dos labirintos, dos olhos e da propriocepção. Veja só a diferença de tempo. Né? Quando você mexe a cabeça, para que você continue olhando para aquele lugar que você quer, você demora 8 milissegundos. O labirinto ele dispara um reflexo para a musculatura oculomotora, em 8 milissegundos o olho já foi para o lugar que tinha que ficar, que tinha que ir. Ó, o labirinto mandou. Os olhos, para que eles correspondam a esse disparo que o labirinto, essa informação que o labirinto mandou, essa aferência, os olhos efetuam o reflexo em 75 milissegundos. E as reações corporais, as contrações para manter posição, equilíbrio, movimento, demoram 150 milissegundos. Então, por isso que eu coloquei o The Flash aqui, porque o labirinto realmente ele tem uma atividade extremamente rápida. É o reflexo mais rápido do nosso corpo, é o reflexo que o labirinto manda para os olhos, o reflexo vestíbulo ocular, por exemplo. Então, nós dependemos muito. Se um paciente perde a função de um labirinto, ele vai ficar muito comprometido no sentido do equilíbrio. Então, por que a gente precisa do equilíbrio? A parte vestibular, ela mantém o nosso... deixa eu pôr o ponteirinho aqui. Pronto.
O equilíbrio é importante para que a gente faça os ajustes de postura conforme a atividade que a gente está fazendo, que nós nos propomos a fazer a coordenação, manter postura, manter as nossas relações estáveis em relação ao ambiente, ao espaço que o corpo está se movimentando ou está parado. Isso faz uma memória, né? Essas informações elas vão para áreas cerebrais de memória, para que a gente tenha uma navegação adequada. Por exemplo, quando você está parado, mas a escada rolante está se mexendo, é um tipo de informação. Se você está andando no meio dessa estimulação visual grande, como é um shopping center, a informação é outra. E, principalmente, o reflexo vestíbulo ocular. Ai, meu Senhor amado. O reflexo vestíbulo ocular, que mantém estável a imagem lá na retina, quando nós mexemos a nossa cabeça. Então, você está mexendo a cabeça e o ponto continua fixo. Por quê? Porque o labirinto, ele mantém uma informação rapidinha para estabilizar a imagem lá na retina. Muito bem. Durante a aula, eu vou fazer algumas inserções e algumas coisas que para vocês pensarem também. Por exemplo, dentro do contexto da medicina, todas as profissões que lidam com problemas de saúde, especialmente a medicina, ela tem evoluído muito tecnologicamente, com métodos de estudo, metodologias bem ativas e tal. Mas a gente tem que lembrar todos os dias do paciente. Hoje o assunto é a história do paciente, e o paciente é um alguém. E esse alguém é um fim em si mesmo. Uma citação de Kant. Essa situação aqui é a base da relação ética. É quando nós compreendemos que o paciente é um fim em si mesmo, tá? Nós somos um instrumento apenas que vai passar por ele para ajudar. E essa relação ética, ela tem um valor inestimável. A ética médica, ela é a alma da medicina. E ela é o fundamento do famoso, moderno e tão falado atendimento humanizado. Então, falar e ouvir e ler o atendimento humanizado, eu peço que vocês, queridos alunos, prestem mais atenção, exercitem, né, o atendimento humanizado, começando pela relação ética, né, lembrando dessa relação fundamental com o nosso paciente. Aí chega um paciente tonto. O que a gente tem que pensar, como abordar o paciente, quais as dificuldades que esse paciente pode trazer durante a consulta? Primeiro, nós queremos saber como é que ele está se sentindo. Então, nós perguntamos, né, o que o senhor está sentindo? Quais são os seus sintomas? Né, o que ele trouxe aqui? Aqui nós temos já uma confusão, porque o paciente diz que ele sente tontura de diversas formas. Um é a cabeça oca, o outro está caindo, o outro tudo roda, o outro tem dor de cabeça junto, o outro puxa, o outro parece que está bêbado. E se vocês perguntarem 2, 3 vezes, eles vão mudar, eles ainda vão mudar. Aquilo que era cabeça oca agora é uma cabeça que tem um peso, eles têm um ANA no cérebro, é um desfalecimento. Então, as queixas que o paciente nos traz nem sempre são tão fáceis de vocês arrancarem do paciente aquilo que realmente ele está sentindo. Para isso, o médico, nós temos que ouvir esse paciente, entender o paciente, destinar para ele o tempo necessário para que nós percebamos quanto que isso incomoda o paciente, a ponto dele nem conseguir se auto-perceber para contar o que ele realmente está sentindo. O que é a tal da tontura para cada paciente. E essa mudança de descrição é muito vista, quem está acompanhando o ambulatório pode perceber, que os pacientes mudam as versões. Eles falam uma definição para eles, né, de tontura para um acadêmico, fala outra para o residente, fala outra para o preceptor. Parece que são 3 pacientes diferentes que a gente está atendendo no mesmo momento. Isso é muito comum em relação à tontura. A tontura desestabiliza não só fisicamente, mas psicologicamente também, tá? Só 5 a 10% dos tontos, eles têm uma causa única para explicar a tontura deles. Então, muito comum que a tontura tenha várias causas no mesmo paciente. E ainda que mais de 15% de um tonto que vai para a emergência, ele pode ter causas graves. Então, a tontura, ela pode ser uma coisa menosprezada, porém,
ela pode representar um evento grave de saúde para esse indivíduo. Quando você chega e o paciente diz, estou com tontura, no início, vocês podem colocar essa tontura dentro de doenças cardiovasculares, por exemplo, um paciente que tem uma síncope, um paciente que tem uma arritmia, fez uma tontura, caiu, pode ser uma doença de base cardiovascular, pode ser uma doença psiquiátrica, o paciente que tem crises de pânico ou que tem crises de ansiedade, eles referem tontura. Pode, inclusive, ser a doença vestibular, que é aquela que nós estamos interessados hoje. Então, inicialmente, é muito importante saber o que o paciente tem, o que ele está trazendo para nós. E por isso que a história clínica e os exames são primordiais. Na otoneurologia, a gente tem que estar bem afiados para tirar a história do paciente. De novo, mais uma gotinha aqui para vocês. Exercitem uma habilidade de comunicação chamada escutativa. A escutativa, ela é fazer menos, escutar mais, pensar mais e sentir. Validar as emoções do paciente. Você pode atender um paciente no teu consultório, você pode atender um paciente mais jovem, mais de idade, você pode estar frente a um paciente que está desesperado no ambiente hospitalar. Então, desenvolvam a escutativa e ponham para fora mesmo, usem da empatia, da empatia, que significa estar no sentimento, isso do outro. Tá? Vamos ver se vai por aqui ou se vai por aqui. Sintomas vestibulares. Os sintomas vestibulares, na verdade, eles se encontram dentro dos sintomas otoneurológicos. Sintomas otoneurológicos incluem distúrbios de equilíbrio, sintomas relacionados ao equilíbrio, à audição, e dentro desses sintomas otoneurológicos, os sintomas vestibulares são aqueles específicos ligados com o equilíbrio. Nós temos a tontura. A tontura é uma sensação de desorientação do espaço, mas não tem uma sensação que o corpo está movendo, de falso movimento corporal. A pré-síncope, vocês conhecem, é aquela pessoa que quase desmaia. Não chegou a perder a consciência, mas estava ali na iminência de. Isso é traduzido por uma diminuição momentânea de fluxo sanguíneo cerebral, e o paciente tem alterações sensoriais, ele sente tontura, ele sente que vai apagar, ele pode sentir umas parestesias, pode ser decorrência de uma hipotensão ortostática, pode ser por hiperventilação, pode ser por uma crise de pânico, que ele chega a fazer uma pré-síncope. Já a síncope, já o paciente perdeu a consciência, ele caiu, é uma perda transitória, ela deve ser recuperada rapidamente, porque houve uma hipoperfusão transitória e global cerebral, incluindo as regiões labirínticas, tudo que está dentro da cabeça, e a parte labiríntica recebe a irrigação da circulação intracraniana posterior, que é o sistema vértebro-basilar, tá? Então, esse é o fenômeno, fenômeno rápido, de recuperação espontânea, e que compromete o controle da postura e pode ter um desfecho muito ruim, que é a queda, na síncope, o paciente cai. E um idoso que tem uma síncope, ele cai e pode fazer, inclusive, uma hemorragia subaracnoide, por exemplo. Os idosos podem estar anticoagulados, então favorece contragolpe. Então, é complicado. Esse aqui, no idoso, é muito importante estar atento e muito frequente aparecer no consultório os pacientes ou na emergência, os idosos com síncope. A vertigem é a rainha dos nossos sintomas. Ela realmente é uma sensação de alto movimento, então o paciente sente que ele está rodando, ou que ele está sendo puxado, e na verdade ele está parado. Pode ser uma sensação de rodar, de deslocamento linear, que o paciente está inclinando. Ele sempre vai dizer para nós que ele piora se mexe a cabeça. Quando ele está deitado, às vezes não tem nada. Quando ele está com a cabeça parada, não tem nada, vai se mexer a cabeça, roda tudo. É acompanhado de sintomas autonômicos, e a vertigem ocorre por uma assimetria das informações vestibulares de um labirinto e do outro lado, entre um lado e outro. Tá? Então, a vertigem, sim, é o sintoma que mais traduz a doença vestibular. E o desequilíbrio? O desequilíbrio é uma sensação de perda de equilíbrio, que pode ser quando ele vai sentar, quando ele levanta, ou quando ele está caminhando. Ele pode ser por uma hipofunção vestibular,
Porém, ele pode ser só devido a uma alteração visual, o paciente tem uma catarata, tem uma visão monocular, ele tem dificuldade para caminhar. Pode ser uma alteração proprioceptiva, por exemplo, do diabetes, que faz uma neuropatia, pode ser alterações motoras, né? Pode ser tanto periférica quanto central, ou seja, pode não ser vestibular. Mas esses são pacientes que trazem, na palavra deles, que eles têm tontura. Eu já passei, espero que vocês tenham recebido, né, artigos relacionados a essa situação dos sintomas otoneurológicos. Síndromes vestibulares. Eu comentei no início que a otoneurologia moderna, ela está mais organizada, tá? Então, nem tudo é labirintite, como o povo fala, e o povo fala porque nós médicos passamos décadas falando isso. Labirintite, labirintite, labirintite. Hoje nós temos uma classificação muito prática, muito tranquila, para discernir onde vai uma doença, onde vai outra, e com isso os quadros clínicos ficam mais fáceis de serem interpretados. Então, as síndromes são classificadas em agudas, as síndromes vestibulares agudas, episódicas e crônicas. Uma síndrome vestibular aguda, o nome já diz, a tontura aparece assim subitamente e ela pode perdurar dias até semanas. Ela ainda tem uma subclassificação que ela pode acontecer pós um evento ou uma exposição a algum agente, ou ela pode aparecer do nada espontaneamente. Por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia otológica e tem uma fístula, né, perilinfática, aconteceu algum dano ali no momento do ato cirúrgico, ou ele já tinha um processo infeccioso que estava ali só estava mascarando essa fístula, ele pode desenvolver vertigem no pós-operatório. Então, essa é uma vertigem aguda que aconteceu depois do evento cirúrgico. O paciente teve um traumatismo crânioencefálico, evoluiu com tontura. Então, essa é uma tontura aguda, uma síndrome vestibular aguda, que foi depois de um trauma. Ou o paciente tomou um remédio e teve o problema vestibular. Os anticonvulsivantes, eles podem ser tóxicos da via vestíbulo-cerebelar, né? A própria gentamicina, ela pode fazer uma vertigem aguda, que depois, infelizmente, passa por um quadro crônico, e as drogas ilícitas comumente têm sintomas de tontura. Então, uma intoxicação vestibular, ela, tanto labiríntica periférica quanto central, como é o caso dos anticonvulsivantes, provoca uma síndrome vestibular aguda, pós uma exposição. A vertigem aguda, síndrome vestibular aguda espontânea, a tontura é aguda, de dias a semanas, e ela pode ser periférica ou central. Esse é o assunto da próxima aula e eu não vou parar aqui. Nós vamos para a próxima estação, que é a síndrome vestibular episódica. Aqui já é uma tontura intermitente. Ela vem e passa, vem de novo e passa. Ela pode ser muito rápida, de segundos, ela pode durar minutos ou ficar horas com a sensação de tontura, né? E ela pode ser desencadeada por alguma coisa ou aparecer também espontaneamente. A desencadeada são episódios de vertigem que acontecem em duas situações mais comuns. A VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, uma doença biomecânica de deslocamento dos otólitos, daqueles cristais de carbonato de cálcio que saíram da casinha deles dentro do utrículo e puf, foram parar lá dentro do ducto semicircular. Então, cada vez que o paciente, principalmente deitou naquela posição, ele desencadeia uma vertigem que dura de segundos até no máximo 1 minuto. Cada vez que ele faz esse movimento. Aí ele levanta de manhã, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não tem nada. Quando chega de noite, ele pimba. Deitou daquele ladinho, ele tem a mesma vertigem. Então, existe um fator que desencadeia, que é a posição que ele adota com a cabeça, que desencadeia essa vertigem muito rápida. A outra situação de vertigem episódica desencadeada, é o paciente que está sentado e levanta, ou está deitado, senta, levanta. E aí, ele, por uma vertigem hemodinâmica de ortostase, ele acaba tendo a tontura. O que é importante aqui? Existem gatilhos. E existe uma duração muito curta desse episódio de vertigem. E ela se repete. Toda vez que levanta, fica em pé, pum, cai. O diagnóstico, ele é feito através de algumas manobras, no caso da VPPB, que nós reproduzimos esse episódio de vertigem rapidinho, quando o paciente coloca a cabeça naquela posição determinada. Para cada tipo de VPPB, nós temos manobras de diagnóstico e manobras para reposicionar os otólitos de volta para a casinha deles, que é no utrículo.
Assim como na vertigem hemodinâmica ortostática, é só verificar a pressão arterial dele, né, sentado em pé, e a gente faz o diagnóstico. Então, para diagnosticar uma síndrome vestibular episódica desencadeada, a gente foca muito no exame físico. Essas manobras de diagnóstico nos dão o diagnóstico ali, já na hora a gente já tem uma visão muito clara do que está acontecendo com o paciente. Vamos adiante. Já a síndrome vestibular episódica espontânea engloba outro tipo de doença. Engloba a doença de Meniere, engloba a migrânia vestibular, ou enxaqueca do labirinto, as epilepsias e as crises de pânico, entre outras. Essas são as mais prevalentes, as que a gente consegue atender mais pacientes, né? O que tem em comum? Essas doenças apresentam muitas crises durante o dia. Ela dura minutos, horas. Às vezes, uma crise de migrânia vestibular pode durar um dia inteiro. Uma crise de Meniere pode durar um dia inteiro. E não adianta fazer manobra que nada vai reproduzir a tontura. Ela vem sem nenhum gatilho, ela demora para passar e quando passa, acabou. O foco para diagnóstico é na história do paciente. É como que acontecem essas crises episódicas na vida dele, né? Se tem sintoma auditivo junto, se não tem, mas não adianta que nas manobras elas vão ser todas de resultado negativo. E a síndrome vestibular crônica, que o nome já diz, é uma hipofunção vestibular crônica, né, que já não tem mais aquelas crises, o paciente tem mais desequilíbrio e menos crises de vertigem, e que pode ser doença de um labirinto, ou dos dois, ou de uma das vias vestibulares, ou das duas, né? Então, aqui englobam as lesões vestibulares periféricas bilaterais ou as unilaterais crônicas. Por exemplo, uma doença de Meniere unilateral, mas que já está lá no fim da evolução dela. Esse paciente não tem mais crise de vertigem episódica de Meniere. Ele tem um desequilíbrio crônico, né? Sequelas de acidente vascular encefálico, degenerações cerebelares, do quadro central, tumores de fossa posterior, e aquelas condições crônicas psicológicas que no passado dizia que todo paciente o problema era psicológico. Não, existem condições psicológicas, sim, mas elas estão relacionadas pela ativação de áreas cerebrais em conjunto com a parte vestibular, tá? E problemas de comportamento, né, como é a TPPP, a tontura postural perceptual persistente, que é uma das entidades mais comuns que nós atendemos de situação vestibular crônica. Então, as síndromes vestibulares, elas podem ser agudas, episódicas e crônicas. E esse foi o artigo que eu enviei para vocês, tá? Procurem, de quando em quando, verificar a vulnerabilidade de vocês. Nós temos uma mania, né, ir até um treinamento para que médico não fica doente, né? Médico aguenta tudo, médico pode fazer 2 plantões seguidos, médico não precisa comer, médico não faz xixi, daí fica que nem eu fazendo cirurgia do rim para tirar uns cálculos imensos porque não toma água. Então, lembrar que o médico, ele tem as suas vulnerabilidades, incluindo a vulnerabilidade do não saber. O não saber não é nada depreciativo. Nós não somos obrigados a saber tudo, mas nós temos que ter humildade de encaminhar esse paciente para alguém de confiança, para quem você encaminharia os seus parentes, seus pais, seus filhos, né? Então, essa vulnerabilidade, ela existe, ela está aí no dia a dia, né? Um dia você está mais cansado, um dia você também está preocupado, então não se martirize, que isso vai acontecer, vocês não são nem gênios e nem super-homens e nada disso. Então, não fiquem chateados se um dia vocês acharem, puxa vida, eu não estou sabendo o que eu faço, eu não sei se é porque eu estou cansado, não interessa. Ou é porque eu não sei isso mesmo. Então, procura alguém que sabe, vai discutir o caso, né? Tenha humildade de saber que essa vulnerabilidade não é só física, ela pode ser emocional, ela pode ser cognitiva, do teu saber, tá? Então, vamos adiante. Qual é o impacto que a doença vestibular, a tontura, a vertigem causa nas pessoas? Ela causa um impacto permanente quando a perda é permanente, principalmente de velocidade e automação do equilíbrio. Nós temos uma coisa chamada acuidade visual dinâmica. Quando você está parado
e o oftalmo coloca aquela cartela de Snellen para vocês lerem as letrinhas, você está com a cabeça parada e você vai ler a letrinha. E ele vai lá ver a tua acuidade visual, 20/20, isso, aquilo, não sei o quê. Nós pesquisamos, nos pacientes vestibulares, um teste chamado acuidade visual dinâmica. É a mesma cartelinha que ele leu com a cabeça parada, aí vocês vão pegar e vão fazer movimentos, o paciente vai fazer movimento com a cabeça de um lado para outro e vai lendo. Eles normalmente não conseguem ler a mesma linha, né? Existe um limite de pular de linhas para a gente saber se essa acuidade visual dinâmica está boa ou não. Quando o paciente tem uma perda vestibular, ele tem muito comprometida a acuidade visual dinâmica dele. Tanto que os pacientes, eles dizem que, mas eu melhorei da minha tontura, doutora. Mas se eu mexo a cabeça, eu fico tonto. Se eu tô parado, não tem tontura. Mas se eu mexer a cabeça, a tontura volta. Não é que ela volta, ela sempre esteve ali, porque ele perdeu velocidade nos reflexos, principalmente no reflexo vestibulocular. E ele tem uma suscetibilidade muito maior para quedas, né? Porque a velocidade dele tá comprometida daqueles reflexos. E a automação. Para você subir uma escada, antes de chegar na escada, tudo que acontece dentro daquelas regiões cerebrais que eu falei, relacionadas ao equilíbrio, vocês não têm noção da fofocarada que acontece lá dentro, para você antecipar qual é o movimento, qual é a largura do passo, a altura do passo, a inclinação de tronco, o que vai fazer com a mão, o que vai com a cabeça. Tudo isso é automatizado. Você não para pensar, ou vou subir aquela escada, então agora eu vou parar e eu vou ver quantos passos eu tenho que dar. Não. Tudo isso já está mapeado. Tudo isso você já tem na área de memória de equilíbrio. Quando o paciente perde essa automação e ele tem que continuar vivendo, a carga cognitiva dele muda. Ele tem um upload de informações muito maior. Ele tem uma sobrecarga cognitiva e que atrapalha muito nas execuções de dupla tarefa. Nós vamos ver mais para frente isso aí. Tá? Então, guarde, a perda vestibular não é só aquela tonturinha que ele vai conversando com você. E ele não está píssico porque ele tem uma fragilidade emocional. Não, é porque ele está perdendo todas essas subfunções, se é que eu posso dizer isso, do equilíbrio dele. Tá? Como é que a gente vai saber, então, o que está acontecendo com ele? Através da história clínica. Vamos lá. Etapas da história clínica da tontura. Aqui nós começamos a mudar os paradigmas. Antigamente a gente ficava milhões de vezes lá falando sempre a mesma coisa, perguntando sempre a mesma coisa. Essas anamneses, elas foram mudando ao longo do tempo e nós separamos as etapas em 3. Crise, o paciente tem crise, nós vamos ter que perguntar algumas coisas para ele e ele vai ter que contar algumas para nós. Sintomas entre as crises. O que acontece com esse paciente depois que acabou a crise? E análise do conjunto de informações que a gente coletou ao longo da anamnese. Primeiro, vamos falar do paciente, se ele tem crise ou não. Então, a gente tem que perguntar, o senhor tem crise de tontura? Porque às vezes ele vem no consultório, já passou, ele já foi, como o Lucas falou, foi lá na UPA e já deram aquela medicação na veia. E quando ele vem para nós, ele já não está mais com a tontura, mas a gente tem que perguntar, tem crise? Não, eu estou todo dia. Tá, então se ele não tem crise, ele pode estar fazendo... meu Deus do céu. Ao outro lado da doutora Rita. A doutora Rita não tem paciência. Não tem crise. Ele pode ter um quadro crônico ou ele tem crise. Se ele tem crise, ele pode ter uma síndrome vestibular aguda, episódica ou combinada. O que é o tal do combinado? Combinado, o exemplo mais importante para vocês guardarem é a doença de Meniere. A doença de Meniere, ela tem uma crise, aí ele fica bom um período, melhora ali, daqui a pouco fica igual como ele estava antes, bonitinho, daqui a pouco outra crise, aí melhora, aí vem outra crise, só que ele já não melhora mais do jeito que estava antes, aí vai outra crise. Então, ele tem crise em cima de crise e a doença vai progredindo e ele vai ficando com uma hipofunção vestibular que do agudo passou até para crônico. Depois ele acaba numa fase final onde ele já não faz mais crises, tá? Mas é o paciente que tem crise. Se ele diz que tem crise, nós vamos focar a anamnese na crise. Aí vocês perguntam, como é que é a sua crise? Doutora, eu passo muito mal. Tudo roda, aquilo fica girando e eu vomito. E daí, sabe que me dá uma dor no joelho? Porque um dia eu caí numa crise, porque eu fui no banheiro de noite. Não quero saber da crise, nem nada de ficar no banheiro. Quero saber como é que é a sua crise.
Na crise é importante ver os fatores que desencadearam, né, os gatilhos e o tempo de duração desta crise. A duração e os gatilhos são muito importantes, porque nós podemos estar frente a um problema vascular encefálico, um AVC, por exemplo, cujo sintoma principal é a vertigem. Tá? Então, crise, a gente tem que esmiuçar mais como é que é a duração da crise que ele teve e se teve algum fator que desencadeou. Muito bem, vamos adiante. Bom, falamos tudo da crise, né? A gente já entendeu como é que é a crise do paciente. Mas, entre as crises, o que acontece? Eu tive uma crise no passado e agora, 15 dias atrás, eu tive outra crise. Tá, e do ano passado até agora, o que aconteceu? Mas na verdade eu tive outra crise porque isso tudo começou já faz uns 10 anos. E assim vai. Então, esse miolo que fica entre as crises entra aqui na segunda etapa da história, que são sintomas entre crises. Aqui ele vai descrever a tontura. Lembre, na parte da crise aguda, a gente quer saber a duração e os gatilhos, muito mais do que o tipo de tontura. Aqui não, aqui interessa muito saber se ele tem tontura, se ele tem vertigem, se ele tem desequilíbrio, se ele caiu, tudo isso em relação ao equilíbrio dele. E para isso, existe um macetinho, tá? Que autores em 2016 elaboraram para facilitar a ordem do que a gente vai perguntar, que é o soul stone, que se a gente levar na brincadeira, isso que um dos significados é chapado, né? Então, às vezes, o tonto, às vezes até parece, né, que já tá chapadão. E o disco hat, que também dá pra gente lembrar, né, daquele chapeuzinho de discoteca, aquelas coisinhas assim, só para pôr na cabeça de vocês. O soul stone e o disco hat são maneiras de tirar uma história de um paciente que tem tontura entre as crises, tá? Isso não saiu da minha cabeça, saiu de gente que estuda bastante. Ai, meu senhor amadinho, tururu. Ou eu pointer, ou eu passo. Oh my God, vamos ver o que é isso. Olha essa frase em laranja aqui. Nem sempre o paciente conta toda a história. Juro para vocês que isso é a pura verdade. Então, vamos descrever a tontura bem detalhada. O soul stone do que é? É do inglês, então, tá aqui a primeira letrinha, e para a gente guardar o que nós temos que perguntar. Quais são os sintomas, a frequência, desde quando, se tem gatilho, se nós temos problemas do ouvido, junto, né, odontológicos, neurológicos, evolução e duração. Esse é o soul stone. Vamos ver cada um de cada vez. Então, quais são realmente os sintomas, se ele tem vertigem, tontura, instabilidade, se ele já caiu, muito importante, né? Se é a sensação de rodar, se é a vertigem mesmo, se ele tem oscilopsia, que é uma sensação que o mundo está todo balançando, não para de balançar, eu vou passar um videozinho depois. Se a tontura puxa ele para o lado, tá? Com que frequência que acontece essa tontura? Se dura todo dia tem, se são várias vezes durante o dia, qual é o período, né, a periodicidade semanal, se ela acontece regularmente ou se ela muito ocasionalmente. Aí a gente vê, acontece quando está perto da Páscoa, porque se entope de chocolate, acontece quando ele ficou muito estressado, né? Se ele teve uma vez só, teve uma crise só e nunca mais teve, né? Qual foi o gatilho que desencadeou? Se esse problema já tem muito tempo, tem doenças que funcionam dessa forma, elas vão se modificando ao longo de décadas, como a doença de Meniere, é uma doença que vem e fica. É uma doença que a gente não acredita numa cura. De quando em quando ela se manifesta. Né? Mas uma neurite vestibular, a gente sabe que acontece depois de uma virose, né? Ou muito frequentemente relacionada ao vírus do herpes, né? Ou se foi depois de um traumatismo craniano, foi porque tomou um remédio, porque andou num veículo em movimento, barco, avião, ou apareceu sem causa nenhuma. Isso é muito importante, porque na anamnese, como o Dr. Lucas falou, muito mais do que 50% desses pacientes, o diagnóstico fica feito aqui, na anamnese, a gente já sabe. Quais foram os gatilhos? Se quando movimenta a cabeça, quando anda, se vira na cama, quando olha para cima, quando ele vai no supermercado, quando ele está na fila do banco, graças a Deus hoje já não tem mais fila para ir no banco, né? Mas fila e igreja são situações que vocês devem lembrar de perguntar. O paciente fica em pé e aquelas cabecinhas na frente, e para você saber qual é o paciente vestibular na missa, é só ver aquele que está balançando de um lado para o outro. Aquele ali é um paciente vestibular com certeza. Se quando ele tosse,
ou se quando ele se expõe a ruído, né, as fístulas podem estar ligadas com esse tipo de gatilho. E claro, se nós pensamos em doença labiríntica, o paciente pode muito bem ter perda de audição, ouvido tampado, zumbido, sensibilidade para som, ou ele tem infecção, ou ele já teve otorreia, ou ele tem dor de ouvido. Então, os sintomas auditivos têm que ser perguntados, todos eles, tá? E é importante saber, por exemplo, o paciente que tem uma crise de Meniere, ele sente que tampa o ouvido antes de começar a tontura. Ele sente que piora o zumbido antes de começar a crise da tontura, né? Ou se esses sintomas otológicos, eles aparecem independente de crise. Muito importante, a cefaleia, a queixa de cefaleia, pensando em migrânia, a migrânia vestibular, ela é uma das doenças mais prevalentes, né? É muito fácil o paciente ter migrânia, principalmente as mulheres. E para isso a gente precisa entrar na seara neurológica. Se tem parestesia, se tem queixa visual, fonofotofobia, se faz hiperventilação, se pensar já num problema psiquiátrico também, problemas visuais, cervicais. E é curioso, porque o paciente está tão doente que ele não lembra desses sintomas. Parece que ele está assim, de caso, né, que não quer falar para a gente, mas não é. Quando ele volta no retorno, ele traz mais informação, várias, que ele não lembrou no dia da consulta. Essa é uma outra peculiaridade do paciente tonto. Depois vocês vão entender por quê. A evolução desses sintomas, claro, né? Como é que a doença está se comportando. A duração, se é segundos, vocês já pensam em VPPB. Se dura minutos, horas, vocês pensam em Meniere. Se tem dias que começou aquela vertigem aguda e não está conseguindo parar, pensar numa neurite. Ou se é um quadro mais de desequilíbrio contínuo, um neurinoma de acústico ou schwannoma vestibular, é um tumor benigno do nervo vestibular e que tem um crescimento muito lento. E aí vai dando chance para haver um processo de compensação e o paciente não tem crise. Mais uma gotinha no copinho de vocês. Percebam, durante todo esse trololó de conversa com o paciente, percebam os sentimentos que o paciente está expressando para vocês. E já vão tirando da cabeça deles erros que ele traz. Hoje, com a internet, o Dr. Google é complicado, o paciente vai procurar e se desespera. Existem grupos de pacientes com Meniere, que é uma doença muito difícil de conviver com ela, e crônica, desgastante para ela, para a família, e isso tudo o paciente já passa para a gente quando ele fala dos seus sintomas da anamnese. E a gente vai limpando aquilo que está errado, né, deletando dele, explicando e mantendo o paciente no nível de atenção para aquilo que a gente fala, porque, como eu disse, o paciente está muito desgastado. Às vezes ele nem escuta o que a gente fala. Então, manter essa percepção aqui e sempre ser verdadeiro com o paciente, sempre contar a verdade. Não ficar desdenhando dos sintomas dele, nem dizer, eu também tenho, né? Eu tenho e eu não me livrei disso, isso não tem cura, labirintite não mata, mas morre com ela, tá? Então, por favor, né? Compaixão é a palavra, sabe? E passamos para a parte relacionada à tontura do discal head. Então, ainda nos sintomas entre as crises. Não se assustem, que isso aqui é bem facinho de vocês perguntarem na anamnese. Então, vamos lá. Darkness, imbalance, supramarket effect, cognitive functions, oscillopsia, head movements, autonomic functions and tiredness. Vamos lá. Darkness. Só tem uma frase para dizer isso aqui. O sintoma piora no escuro. Com certeza, se o labirinto do paciente não funciona, e os outros as outras duas funções, que é a visão e a propriocepção, tem que dar conta dessas atividades porque o labirinto já não está funcionando, aí você apaga a luz e o paciente vai levantar, fazer xixi no meio da noite. Esse trajeto cama-banheiro é o trajeto onde mais os idosos caem por tontura, né? E não só os idosos. O paciente vestibular, ele tende a cair ou ele tende a ficar muito pior quando ele está no escuro, tá? Então, escuro é um problema muito sério para o paciente vestibular. Desequilíbrio, quando que aparece? Se ele está sentadinho, não aparece nada, mas vai andar nessas calçadas maravilhosas que a gente tem, muda a superfície, em vez de andar numa superfície dura,
estável, coloca ele para andar numa areia fofa, né, pisar numa grama, andar na beira da praia, daí tem essa onda que vai e vem, e o pé ora afunda, ora tá mais durinho. Então, essas superfícies instáveis são situações em que o paciente apresenta tontura, e não é uma crise, né? É um sintoma de tontura entre as crises. Esse efeito supermercado, por que se chama? Porque o paciente tonto pode perguntar para ele como é que ele vai no supermercado. Primeiro ele não vai, depois ele passa a ir e passa muito mal. Aí ele deixa de ir no supermercado de novo. Por causa dessa hiperestimulação visual, o mercado é feito para você carregar uma sacolinha ou empurrar um carrinho, mas você não vai na direção do corredor. Você fica olhando um produto, daí olha outro produto, daí abaixa a cabeça e vira e põe na cestinha. Aí anda mais um pouquinho, aí de lá vem vindo mais 2 carrinhos, mais uma pessoa com uma cestinha, tudo muito colorido, letras miudinhas, tira óculos, põe óculos, bastante iluminação, e o que mais? Aquele alto-falante falando das ofertas do supermercado. É tudo de bom, esse piso liso aqui, é tudo de bom para o paciente ficar tonto, tá? Então, essa estimulação visual, ela se manifesta muito no supermercado, e daí ficou esse termo do efeito supermercado, que nada mais é do que uma vertigem induzida pela estimulação visual, estímulos optocinéticos, a hora que vira, carrinho passando, a sensação dos corredores, que eles têm a sensação que isso aqui fecha lá para cima e que está oprimindo o paciente, ele trava, não consegue andar. Isso chama-se dependência visual, né? E essa suscetibilidade aos estímulos visuais. A mesma situação se você vai num local amplo de altura, de espaço, mas que tem muita movimentação de pessoas e muitas coisas coloridas, né? É shopping, é aeroporto, essa movimentação ao redor faz com que o paciente piore da sua tontura, né? Esses padrões de cores, de estampados, isso tudo é um fator desencadeador de tontura. A outra situação do efeito supermercado, o paciente que vai andar na calçada, ele tem os carros aqui fazendo movimento, o pedestre andando, ele tem uma parede ou um muro, e aqui ele tem só o meio-fio. Esse paciente, ele às vezes, ele tende para um lado, ele tende para o outro, ele já vai se agarrandinho pelo muro. Os idosos andam tudo aqui agarradinho no muro, eles têm medo que a tontura puxe eles para cá. A tendência é sempre de fazer eles virem para o perigo, né? Então, isso também está dentro do efeito supermercado. Quando a vertigem visual, ela também aparece no dirigir. O paciente está dirigindo e chove, aquele efeito do limpador de para-brisa na frente, é uma outra condição que gera tonturas. Veja quanta coisa que o paciente pode contar para vocês quando ele não está na crise. As funções cognitivas ficam prejudicadas. Lembra que eu disse que a carga cognitiva deles fica deturpada por uma hiperativação de circuitos centrais, que envolve a via vestibular, as áreas corticais e hipocampo. Esse circuito, ele serve para nos orientar, para guardar na memória os nossos trajetos, as nossas movimentações e facilitar a navegação no espaço, tá? E a comunicação do sistema vestibular com o sistema límbico. Aqui é que vai acometer a parte emocional, a parte afetiva e gerar grande ansiedade. Os pacientes tontos, eles só fazem uma tarefa, 2 tarefas já não tem como fazer. Então, ou ele anda ou ele fala. Para falar, ele para, e para ele andar, ele fica mudo. Se pergunta alguma coisa, ele para te responder. Isso não é porque ele está bobado, nem porque ele teve um AVC, não. É porque ele teve uma doença vestibular, ele pode ter tido uma neurite, uma crise de Meniere, e ele tem uma hipofunção vestibular que gera tudo isso nele, ao longo de meses, de anos. A oscilopsia é uma alteração do reflexo vestíbulo ocular, que quando anda, ele não consegue fixar as imagens, então a impressão que dá é que as imagens estão subindo e descendo, estão balançando. Isso dificulta, porque em questão de poucos metros, ele já não consegue ler placas de sinalização, ele não consegue reconhecer a face das pessoas, isso gera um isolamento social muito grande. Vamos ver esse aqui. Ai, meu Deus. Ai, não vai tocar o videozinho. Tenta clicar direto no vídeo. Clicar com o quê?
Será que se passar o mouse em cima do vídeo não aparece? Não aparece. Ah, Se quiser tentar fechar a apresentação e abrir pelo slide, às vezes eu salvo no slide. Aí, ó, agora apareceu. tirei o apontador. Descobri uma coisa sozinho. Olha aí. Foi. Bom, não deve ser nada legal isso, né? O paciente não tem muito o que fazer. E, né, às vezes o paciente cai. Na verdade, esse paciente é um paciente que não sai de casa. E agora faltam os últimos 3 tópicos, né? Que são os movimentos cefálicos em atividades corriqueiras. O paciente pedalava sempre, agora para pedalar e para olhar, né, o entorno dele, ele vai ter muita dificuldade. Para fazer serviço da casa, que vejam bem, você está varrendo, imagine na cabeça de vocês o movimento de varrer. Né? Se vai para um lado com a cabeça, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai passar aspirador, se abaixa, passa para baixo, daqui a pouco você levanta, daqui você puxa aquele aspirador, puxa fio, vai para lá, vem para cá, tá? E até o simples fato de você atravessar uma rua, né? De você olhar para um lado, olhar para o outro, né? Esses movimentos rápidos de cabeça, eles causam, como o paciente tem uma hipofunção vestibular, ele não tem o reflexo vestibulocular, que é aquele que você foca as imagens, tá? Coloca a imagem de interesse lá na fóvea, lá na retina. E ele não tem foveação. Por isso, quando ele mexe rápido a cabeça, ele passa muito mal mesmo, né? E ele tem uma queixa que ele diz que as coisas demoram para passar, que a imagem, ele vira a cabeça, mas a imagem vem depois, né? Ele diz que as imagens vão ficando para trás. Ele tem um retardo, né? Tem um delay de acompanhamento, porque ele tem que fazer um movimento corretivo ocular, que é uma sacada, para ele colocar o objeto de interesse de novo lá na fóvea, tá? Sintomas autonômicos todo mundo já viu. Paciente com tontura e que vomita, que fica pálido. O paciente que ele tem cinetose, né, tem doença do movimento. Criança que senta atrás do banco do carro e vomita na viagem. Vocês são convidados para ir passear de barco e passam super mal, ficam lá tudo, né, passando mal, suando frio. Então, esses sintomas autonômicos, eles acontecem por relações de vias do centro do vômito, né, da central, não é o estômago que fica ruim, vem uma ordem superior, uma execução de esvazie o estômago. Então, não adianta, às vezes, nem remédios, né, o paciente passa mal de verdade e é um componente da doença vestibular. Cansaço. Eu estou cansada de falar de tudo isso. Vocês devem estar cansados só de ouvir todas essas queixas do paciente, né? Imagine ele. Imagine o paciente que tem que tocar o seu dia a dia, se movimentar e ruim. Aí, se ele toma um remédio, o remédio dá sonolência, o remédio atrapalha processos de compensação, ele vai cronificando o problema, né, a tontura, e ele vai se cansando cada vez mais. A terceira fase é a nossa análise de tudo isso que a gente coletou. Nós pensamos e vamos ver o que a gente tira de tudo isso e juntar com os exames que a gente pediu, né? Com o exame físico, com outros exames. A essa análise subjetiva, interessa muito ver os aspectos psicológicos desse paciente. Se é um paciente que ele está em processo de compensação, se é um paciente que merece uma reabilitação, quando que a gente pensa em colocar ele em reabilitação. A reabilitação vestibular, a ideia é deixe tonto para a tontura passar. A reabilitação é, se mexeu a cabeça para a direita, fica tonto, você vai mexer a cabeça para a direita várias vezes durante o dia. Mas eu vou ficar tonta. A ideia é essa mesmo. Quanto mais você mexe, mais você vai habituando o sistema nervoso, né, a parte vestibular, para que tenha menor reação, porque você vai restabelecendo o reflexo vestibular, principalmente em reflexos de postura, na medida em que você repete esse movimento. É mais ou menos como uma bailarina que não cai depois que ela rodopia. Por quê? Porque ela treinou desde que ela nasceu, ela tá com aquela sapatilhinha entortando os dedinhos e agora ela já não cai mais, né? Acompanhar bem se o paciente tem um histórico já de depressão, de ansiedade, ou se foi a doença labiríntica que deixou ele assim.
Então, o aspecto emocional, afetivo e, claro, a capacidade de resiliência desse paciente. Como que ele lida com a situação. É um paciente que só tem tontura, ou ele tem tontura e tem dor crônica? O paciente com dor crônica e tontura, ele tem um coping muito ruim, né? Então, essa é uma análise que você faz já na anamnese. Você já vai ter mais ou menos o caminho para fazer alguma coisa para ele nesse sentido. Não adianta você ser um expert em medir reflexo vestibulocular no vídeo, impulso cefálico, saber quantas sacadas ele faz para a direita, quantas ele faz para a esquerda, e vocês não serem capazes de identificar que esse paciente está num quadro de ansiedade extremo, que não vai fazer reabilitação vestibular nunca, não vai conseguir, né? Vai abandonar tudo, vai pular de médico em médico. E aí a análise objetiva dos exames. Um fato importante, já que está mais do que consumado. Um labirinto morre, o outro lado dá conta? Não. O outro lado não assume. Não assume. Ele pode até dar uma ajuda, mas ele não assume. Se aquele labirinto não voltar a funcionar, esse paciente vai ter eternamente problemas. Ele não vai compensar. Se um paciente tem uma crise aguda, uma doença aguda de um labirinto, o que a gente faz? A gente tenta começar a exercitar o quanto antes. Por exemplo, teve uma inflamação lá nas células, né, vestibulares, nos neurônios, viral. Tem que começar a reabilitar imediatamente. Porque nós temos, no prazo de 15 dias, chance de células voltarem. Aquelas que levaram um susto, elas podem voltar a funcionar. Se não voltam a funcionar, nós temos brotinhos de células que podem se rearranjar e fazer a função novamente, né? Então, é muito importante saber que não espere que o outro lado vá fazer o trabalho, porque ele não vai, tá? Para isso, deixei um artigo bem específico, que é esse de onde eu tirei a aula, tá? Tem muito pouco, porque isso é uma coisa mais recente, eu disse, a mudança de paradigma. Nós queríamos que vocês vejam a otoneurologia como uma área muito interessante e com muita coisa para fazer para esses pacientes. Tem outra gotinha para o copinho de vocês. Respeitar as diferenças. Vocês podem saber bastante e saber o sol estônio discorreto de cor e salteado de trás para frente, de frente para trás, tudo mais. Mas se não tiver discernimento para entender que um paciente é um paciente, outro paciente é outro paciente, vocês vão atender um paciente que está com comorbidade, né, que fez uma crise, está passando vocês como cardiologista ou com outra área clínica, que não são otoneurologistas, e o paciente vai com tontura, vocês têm que fazer muito bem o trabalho da especialidade de vocês, mas vocês têm que ter um discernimento, que esse paciente, nesse momento, precisa de uma ajuda mais especializada de outra área, né? Se o paciente foi internado que estava ruim, e agora ele está feliz da vida porque não tem mais tontura, ele vai para casa, não dê tchau simplesmente. Esse paciente tem que ser reavaliado. Todo paciente tonto, ele não sai assim, ah, tchau, acabou. Não, não é que nem você fazer uma cirurgia, ver o pós-operatório, deu tudo certo, beleza, vamos tocar a nossa vida. Você vai seguir com o seu nariz respirando bem e eu vou ficar aqui esperando o próximo nariz. Não. Otoneurologia, você tem que reavaliar o paciente. O paciente que você vai levar para uma cirurgia otológica e que você sabe que tem risco, como é a cirurgia para autoesclerose, tem risco dele ter tontura, ele tem que ser avisado bem antes, né? Então, essas diferenças vocês têm que estar atentos também. Foi. Então, o que fica de mensagem aqui? Procurem classificar a tontura nessas síndromes, né, que eu conversei aqui. Lembrem que vertigem é um sintoma muito característico da doença vestibular. Mas nem toda doença vestibular precisa ter vertigem. Pode ter tontura, pode ter desequilíbrio, pode fazer uma pré-síncope, né? Então, a vertigem, ela não é necessária para você saber, não, esse é o paciente que tem problema vestibular. Aí ele só chegou com tontura, então não é vestibular. E isso engana bastante, tá? Reconhecer certas armadilhas, né? A próxima aula que vai ter, que vai ser com o Dr. Lucas, vai ficar bem evidente para vocês, sabe? Essas pequenas armadilhas que o sistema vestibular prega na gente. Por exemplo, o paciente está muito bem, caiu e tal, agora já se recuperou e está ótimo. E vocês não percebem que ele está tomando o diurético, tomando o benzodiazepínico, tomando um monte de hipotensor, e esse é o paciente que vai cair de novo. Então, as quedas e a tontura, elas caminham muito juntas, principalmente nos idosos, né? Lembrar que o outro lado não assume,
E lembrar, por favor, da comorbidade psicológica desses doentes. Então, aquele famoso falado atendimento humanizado, ele pressupõe alto grau de conhecimento técnico-científico. Não adianta nada vocês serem tudo bonzinho, tudo empático, tudo certinho, uma orelha desse tamanho para ouvir as queixas do paciente e você não saber o que fazer depois que você recolhe todas as informações. Então, medicina é estudar todas as áreas, né, profissionais, é estudar, estudar, estudar e estudar. E entender que saúde não é só porque você curou, deu remédio lá para uma infecção e acabou, matou bactéria, enfim. Não, a saúde implica em cuidar desse indivíduo. Todos os pacientes que nos procuram, olha, não tem um que venha bem, todos estão ruins. Então, respeitar e cuidar desse paciente. Às vezes você faz um gesto que pode ser que para algumas pessoas seja meio até absurdo, né? O que o cara está fazendo aí, né? Às vezes é o professor do bam, 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 e está lá fazendo um carinho no bebê, né? Então, cuidem dos seus pacientes, tá? E é essa a saúde que nós médicos temos que buscar através do atendimento humanizado. Então, muito mais do que falar sobre tontura, é falar sobre devolver saúde para os pacientes, tá bom? Essa é a minha mensagem. De novo, vou dizer mais uma vez e outras tantas. Fico muito feliz de dar aula para vocês, sabe? De ser uma das responsáveis e pegar na mão de vocês durante a graduação na medicina e contribuir de alguma forma para que quando chega um tontinho lá na frente no consultório, no pronto-socorro, na UPA, né? Vocês, puxa vida, esse tontinho assim eu sei como faço para melhorar a vidinha dele, tá bom? Muito obrigada. Já saiu? Já, né? Saiu. Saiu. Muito obrigado, doutor. Agora voltamos para os casos clínicos, né? Agora sobrou para o Lucas desvendar o mistério lá. Mas agora todo mundo vai participar. Que com essas informações vocês vão matar a charada fácil, fácil. Vamos ver. É isso aí. É interessante, né, fazer um rápido comentário. Que para quem gosta de ser humano, gosta de história, né, gosta de conhecer a pessoa, né, em todas as suas particularidades, acho que a otoneurologia é inigualável, né? Porque os pacientes contam cada coisa, a gente descobre cada coisa dos pacientes quando a gente deixa eles falarem. E às vezes eles falam as coisas, a gente não faz a pergunta diretamente sobre essas questões que a senhora comentou, mas eles contando histórias, eles fazem a gente entender os sintomas deles. E isso é muito, muito interessante na autoneurologia. E a outra questão que eu queria ressaltar é a importância da autoneurologia, né? Se a gente não muda a vida do paciente em relação a melhorar a qualidade de vida, a gente está lidando com situações de emergência, que são situações que potencialmente graves, ou a gente está lidando com situações que levam a muita incapacidade, situações, por exemplo, de queda, né, prevenção de queda no idoso. Então, é uma área realmente espetacular. Bom, vamos voltar então para os casos clínicos, e aqui a nossa ideia é justamente aplicar, né, o que a gente viu na aula aqui nos nossos casos, né? Então, acho que, peraí, só um segundo, foi. Então, no nosso caso 1, a gente tem aquela paciente, né, que tem a tontura em episódios, né, em algumas crises, né, e essas crises com bastante sintoma de náuseas, né, tem aí sintomas associados de ouvido tapado, presença de um ruído que se assemelha à concha do mar, são crises que duram horas, né, e que levam ela aí na urgência. Bom, eu acabei aqui colocando, né, em negrito, talvez os pontos principais aí dessa anamnese que estavam presentes na aula, né? Então, vocês veem que a história básica, assim, todo esse conjunto de sintomas e de avaliações que a gente precisa fazer, que a doutora Rita
comentou e que são importantes, eles não é uma eternidade para a gente investigar, né? Fazendo a questão direcionada, deixando o paciente falar, mas ao mesmo tempo guiando para onde a gente quer que chegar, a gente consegue tirar todas essas características do sintoma do paciente, né? E uma coisa importante também, assim, que eu vejo que o primeiro reflexo do médico é quando tem um paciente com queixa de tontura e o paciente e aí o paciente tenta explicar como é a tontura, cabeça leve, flutuando, as imagens parecem que estão atrasadas, enfim, ele explica das maneiras mais diversas possíveis e que muitas vezes o médico já para por aí. Ele não tem, porque é muito, entre aspas, vago essa descrição, ele acha que não dá para fazer mais nada. E a gente viu que, na verdade, isso é uma pequena parte da anamnese do paciente com tontura. Na verdade, as outras questões, a duração do sintoma, desde quando, sintomas associados, etc., etc., eles são informações igualmente importantes ou até mais diagnósticas, ajudam mais no diagnóstico do que propriamente como é a tontura. Então não parem nessa descrição e tá muito complicado, tá muito vago, essa pessoa tá ansiosa. Não, ela só tem dificuldade para dizer como é a tontura, porque descrever uma tontura é muito vago. Imagine a gente descrevendo uma sensação de tontura, de desorientação espacial, a gente vai ter dificuldade. Então, isso eu acho que é uma questão importante. Nesse primeiro caso, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês um resuminho do caso, né? Então, de acordo com a hora, então a gente tem da aula, né? Então, a gente tem um quadro que vem de vez em quando, há 2 anos, então é uma tontura episódica, né? Os pacientes têm muitas náuseas, então aí sintomas autonômicos, neurovegetativos, né? E com duração de horas, aí. Então cerca de 12 horas, então uma vertigem que vem em crise com duração de horas. Além disso, tem uma alteração auditiva associada. Continuando, né, a segunda parte do caso, daí o paciente fala que entre as crises ele mantém alguns sintomas, né? Então parece que está sempre bêbado, tem dificuldade para ir no shopping, e dificuldade para ir no supermercado, se sente perdida. Então, que parece que tem algo cognitivo aí, né? Tem se sentido cansada. Então, às vezes, isso é uma outra questão do paciente tonto, né? Muitas vezes ele chega nessa parte e a gente também começa a pensar, né? O nosso reflexo, é depressivo, é ansioso. Não, é um problema labiríntico que realmente ocupa tanto do funcionamento cerebral dele que sobra pouco para o resto. Então, por isso que é tão comum esses pacientes se sentirem assim quando eles estão maltratados, ou enfim, não tem diagnóstico, etc. Então, nessa segunda parte, o que a gente tem é que os pacientes têm, sim, essa paciente tem sintomas crônicos em situações de demanda, né? Então, fora as crises, tem sintomas crônicos, e que há uma piora em situações de dependência visual, shopping, supermercado, e situação de ausência ali da aferência visual, né, das pistas visuais. Quando o paciente ele não tem a ajuda da visão, piora o sintoma, né? A situação de dupla tarefa, na verdade, eu acho que não tá aqui, mas é outra queixa desse paciente. Então, a paciente poderia dizer que ela está com dificuldade, por exemplo, por causa da tontura, ela tem dificuldade para fazer conta, mesmo para conversar, para participar de uma reunião em família, então dificuldades mesmo de dupla tarefa. E, além disso, a paciente sente cansada, dificuldade de concentrar, indicando para a gente uma sobrecarga cognitiva crônica, né? Então, diante disso tudo, a gente consegue encaixar esse paciente dentro daquelas síndromes, né? Aquelas categorias que a doutora Rita bem falou, que é a nossa base do raciocínio clínico, né? Que seriam aí crises episódicas, que a princípio aí espontâneas, né? E alteração auditiva associada. É um quadro muito típico de doença de Meniere, né? É o que mais chamaria atenção. Mas eu posso parar só aí, ou
fazendo a anamnese um pouquinho mais completa, ali, incluindo o Soul Stoned, a gente vê que a paciente também tem uma disfunção vestibular crônica entre as crises por uma hipofunção vestibular que está mal compensada, né? Então, essa é a nossa avaliação do primeiro caso. O caso 2 eu já coloquei, olha, ajudei vocês. Então, segundo caso... eu estou muito bonzinho, né? Posso fazer um comentário, Lucas? Por favor, doutor, claro. Não, uma queixa bem frequente que fala a favor da parte cognitiva é que eles dizem que eles estão com perda de memória. Todo paciente tonto tem perda de memória. Então, é a concentração, é a atenção, e eles dizem que tem perda de memória. E ali, o que era que você colocou aqui? Volta Lucas, ali. Era sobrecarga cognitiva. Era outra coisa que eu ia falar. Não, no diagnóstico. Lembra quando eu falei que o paciente ele tem crise e que entra naquela síndrome combinada, né? Que é típico do Meniere. Porque tem crise, daí ele passa sem crise, mas a função vai sendo perdida, né? Então, é aquele gráfico da síndrome combinada, que no final das contas ele fica com um processo crônico, né? Que acaba até nem tendo mais crise. Guardem bem isso, né? O Lucas pôs a descrição, está muito bem feita, e isso está gravado, né? A aula está gravada, então vocês podem ver depois, porque a doença de Meniere é uma doença que ela não é tão comum, mas se vocês, uma vez que o paciente chega desse jeito, falando isso para vocês, que vocês encaixarem nesse quadro clínico, nunca mais vocês vão esquecer. Pode ser até que vocês não tenham nada a ver com a neurologia, mas se atender um paciente desse, vocês vão saber encaminhar. Muito bom, só isso. E é interessante que essa questão de quando o paciente chega cronificado, com tontura crônica, né, é outra situação, outra condição que leva à preguiça. E se a gente destrinchar e ver que o paciente tem crise, isso se torna um grande aliado nosso no diagnóstico, porque daí a gente tenta focar primeiro no entendimento da crise, e isso ajuda demais. Então, a gente tenta focar como é a crise. A crise é associada com fotofobia, com fonofobia, com dor cervical. É uma crise que acontece nos momentos em jejum, enfim, independente do sintoma crônico. Então, assim, quando o paciente está muito cronificado, tontura de longa duração, tenta entender como que foi a primeira vez que ele sentiu tonto, né? A primeira, entre aspas, crise. Isso é uma outra dica que eu acho interessante aí na anamnese, né? No atendimento inicial do paciente com tontura. Bom, no caso 2, então, a gente tem outra paciente mulher, né, que aí tem um quadro bem diferente, né, um quadro que ela nunca teve o sintoma a primeira vez, começou aí há pouco tempo, né, início recente, alguns dias, e ele é um quadro, uma tontura evocada numa situação, ao levantar da cama, né, ao se virar na cama, então não é uma tontura espontânea, né. E além disso, é uma tontura de rápida duração, né? Então, é uma tontura aí que dura 1 minuto. Entre as crises, a paciente se sente bem, né? Então, aqui a gente tem um quadro episódico não recorrente, de curta duração, que é desencadeado, né? Então, por uma situação específica, que são as situações que a gente chama de posicionais. Determinadas posições causam o sintoma. Na segunda parte, é o que a gente vê da intercrise, né? Na intercrise, a paciente, ela quase não tem nenhuma repercussão, né? Então, ela não tem nenhum sintoma associado e tem, na intercrise ali, uma boa funcionalidade. Tem só ali uma restrição com alguns movimentos na cama e aí para fazer abdominais. Que é isso que eu mostro para vocês. Então, ela não tem sequelas, não tem sintomas auditivos e mantém boa funcionalidade entre as crises. Bom, já que eu ajudei tanto e eu estou fazendo todo o papel aqui, vamos parar um pouco. Diante dessa história toda, qual que é a principal suspeita diagnóstica sindrômica, vamos dizer assim? É uma crise de que tipo ali dentre as classificações que a gente deu? E se alguém também quiser tentar chutar em um diagnóstico, né? Lembrando que esse é um momento de aprendizado, não é... A gente não está aqui para acertar nada, não está valendo nota. Aurenzo, vai ter que ser você, se ninguém falar, porque eu só conheço você. Eu chutaria já que pode ser uma VPPB. Tá, e o que é a VPPB? Poderia, caracterizando a síndrome, assim, né? Isso, bem rapidamente. Bom,
Episódio. Ah, o que é a doença? Isso, mas pode falar qual que é o tipo de síndrome dela. Ela é episódica, Episódico, né? espontânea ou desencadeada? Desencadeado. E qual que é o gatilho dela? No caso, é mecânico, né? Então, do movimento, quando vai deitar, quando faz algum movimento com a cabeça. As Então, são manobras também, determinadas faz até posições, o né? teste, né? Diagnóstico, né? Faz algumas. Cada paciente às vezes tem algum movimento que vai causar mais, mas a gente tem até algumas manobras específicas para testar, né? O movimento dos otólitos ali que vão causar essa sensação de tontura. Isso, perfeito, perfeito. Então, dentro das síndromes lá, a gente tem aí uma síndrome, né, episódica, desencadeada aí por posicionamentos. No caso aqui, a gente ainda tem como apoio no nosso diagnóstico o fato de ser de curta duração, com a intercrise assintomática. É lógico que a gente está fazendo casos aqui bem típicos, né? Então, e parece que vai ter só esse diagnóstico. A gente tem diagnósticos diferenciais para tontura desencadeada por posicionamento. Então, aí outras questões, a duração, os sintomas associados, vão ajudar a gente, né? Aqui é porque ficou bem clássico de ser VPPB, né? Eu deixei o caso um pouquinho mais característico, mas lembre, nas dificuldades e tal, não está tão típico, esmiuça mais, vai em todos aqueles aspectos, que isso ajuda bastante. E no caso da VPPB, fez a manobra, deu a alteração que é esperada para VPPB, é VPPB. Não deu, a priori não é VPPB, né? Tem que pensar nos outros diagnósticos. Mas aí fica para outra aula. Então, o terceiro caso, daí eu não vou falar nada aqui, agora o exercício é de vocês. Qual que é, tentando dissecar essa primeira parte do caso, o que que vocês veem aqui? Que tipo de tontura que é? Quais são os dados principais? Como vocês resumiriam essa tontura, esse slide, pelo menos, em uma frase? Gentes. Eu acho que tá todo mundo... Podem ligar a câmera. Não, tá cheio de gentes aqui. Ó. Eu tô vendo todas as bolinhas aqui das gentes aqui. Vamos lá. Chat também. Podem ficar. Interajam aí. Uma tontura persistente não provocada? Uma tontura persistente, não provocada, então daria para falar que seria espontânea, né? E o paciente, a princípio, ele chegou com a tontura? Ele está com a tontura? Parece que sim. Parece Porque que está sim, com dificuldade para caminhar, né? Isso, então, dificuldade para caminhar, então ele chega com a tontura, né? Então, não é chega contando que teve episódios, ou chega com a tontura falando que já teve outros episódios semelhantes. Ele chegou com a tontura súbita, né? E aí também tem sintomas associados, então a gente tem a questão autonômica ali das náuseas, né? E dos vômitos, e inclusive até a dificuldade para caminhar. Então, é um quadro intenso. Então, a queixa súbita de tontura fala que é espontâneo, né? Estava assistindo TV, né? Assistindo TV até onde a gente sabe não é para ser um desencadeador de tontura. E aí tem sintomas neurovegetativos associados. Em relação à segunda parte, o que chamaria a atenção de vocês? Aqui eu acho que está melhor descrito o fato de que ele chegou com a tontura, né? Então, se ele chegou com a tontura, ela é uma tontura de que tipo ali entre aqueles três, né? Crônico, episódico e agudo? Agudo. Agudo, perfeito. Em relação ao segundo parágrafo ali, o que chama atenção? Que ele só tem a tontura? Que não tem, tipo, nada mais associado? Nenhum outro sintoma associado, isso vai ser importante, muito importante no diagnóstico diferencial, e ele também é a primeira vez, né? Então, sem acometimento coclear, né? Sem sintomas auditivos, então não tem tontura, não tem perda de audição, não tem zumbido, não tem plenitude auricular, e aí a duração também aqui chama a nossa atenção de horas. E o fato de chegar com sintoma, uma tontura aguda, né? Perfeito. E aí, qual que é o diagnóstico, Aurenzo? Uma neurite vestibular? Neurite vestibular, né? Então, uma hipofunção vestibular
aguda. Isso. Beleza. Então, a gente vê que é um quadro agudo. Trauma, síndrome vestibular aguda periférica. Então, que, né, é mais tradicionalmente falado como neurite vestibular, né? Mas que é o tipo de tontura mais típico espontâneo, com duração de horas, né, e sem acometimento auditivo. Bom, aí vem uma pergunta minha. Pode ser um evento vascular? O que vocês acham? O paciente chegou aí na UPA, aí, ó, vocês formaram, estão no primeiro ano de UPA, e chegou o paciente assim. É neurite? Trata e vai para casa? Ou pode ser um evento vascular? Pode ser, né? Acho que poderia ser. Mas aí tem que diferenciar, tipo, aqueles outros sinais, assim, que tem uma vertigem mais central, né? Se tem nistagmo, a direção do nistagmo, ou se não tiver o óculo cefálico, o RINTS, né? Famoso. Dar nomes. Beleza. Teoricamente poderia, então. Eu acho que poderia. Beleza. Bom, não vou responder. Vai ficar para semana que vem. Mas aí é mancada. Muito boa. Essa chamada foi boa. Nos próximos capítulos. Eu tenho que vender meu peixe. Eu ia dizer, mas tem gente que sabe vender o peixe, né? Uhum. Já limpou com a próxima aula, já. Porque na próxima aula é uma continuidade. Por isso que eu nem falei das síndromes agudas, né? Porque as síndromes agudas você vai ficar com o Lucas. E essa chamada foi muito legal. Será que pode, né? Será? Eu acho que Ou você assim, está omitindo sintomas aí, você não contou toda a história, né? Vamos ver. pode ser, vamos ver. Vamos ver o que tem, o que precisa ter na história para eu saber. O que eu tenho que olhar. E é interessante assim, ó, na minha opinião, essas são as duas aulas mais importantes para qualquer médico que está se formando. É a avaliação básica, né, na questão de tontura. A avaliação básica do paciente com tontura, o que eu tenho que saber, porque é daí que eu começo a pensar nos diagnósticos, nos exames que eu vou pedir, né, quando é especialista, principalmente. E a questão da tontura aguda, porque é o que vai chegar quando vocês estiverem na urgência. Todo médico atende tontura na urgência. Então, eu acho que são as duas aulas mais importantes. Já dou um pequeno, como fala? Spoiler. E assim, a gente viu hoje a aula bem focada na anamnese, né? E é isso mesmo, paciente com tontura, que procura a gente de maneira geral, a anamnese é muito importante. Na tontura aguda, a anamnese é importante, sem dúvida, mas o exame físico tem uma baita importância. Então é isso que a gente vai ver semana que vem, o que todo paciente com tontura aguda, em todo paciente a gente tem que pesquisar. Perfeito. Perguntas? Vamos lá, minha gente. Mais um pouquinho só. Amanhã faz de conta que é final de semana. Que não tem aula, não tem prova, nada. Eu tinha uma pergunta bem prática sobre vertigem, assim, tontura mais aguda, mas já que a gente tem aula semana que vem, talvez eu guarde para semana que vem. Então. Escreva ela bonitinho e terça-feira que vem, no nosso próximo encontro, você faz a pergunta e talvez tenha bastante, você possa contribuir bastante daí durante a aula, né, com as suas questões também. Sim. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Alguém daí tem tontura? Eu posso contar um paciente que eu atendi? Lógico. No estágio? Eu estava no pronto-socorro, no HPM. E aí chegou um homem de 40 anos, mais ou menos. E ele tinha tido uma crise de tontura no dia anterior.
tinha tido vômito, náusea, disse que não tinha feito nada mecânico, assim, diferente, tinha só descido a serra, sabe? Tinha ido pra praia. E aí começou a ficar tonto lá na praia, voltou. Ele tinha ido de moto. Então, assim, mecânico, mais ou menos, também. Voltou e tinha continuado a sentir tontura ainda. Por isso que ele procurou o pronto atendimento, porque já tinha passado um dia e ele estava melhor, mas ainda estava com tontura. Lá no pronto-socorro, as residentes que estavam com a gente falaram que era VPPB. Eu, na hora, assim, pensei que não tinha muita cara, porque apesar de ter sido um episódio, para mim estava muito longo, assim, para ser VPPB. O que vocês acham, assim, quando eu conto essa história? Quer falar, Lucas? Olha, assim, tá, peguei o geral da história e vou te dizer, pelo que você está contando aí, não é VPPB, tá? Pelo amor de Deus, não é VPPB. Parece uma crise episódica, parece que ele chegou tonto ou ele chegou falando que tá tonto. Daí a gente entende se é um episódio que já se resolveu, mas que durou horas, por exemplo, ou se ele ainda está tonto. Aí abre um leque diagnóstico muito grande, tá? Não dá para, com essa história, falar assim, não é isso. Porque, por exemplo, o paciente pode ter tido dores de cabeça, aí, talvez uma crise de migrânia vestibular, ele pode ter tido um quadro que foi evoluindo e ficou muito severo, e aí a gente pensa mais na neurite, só para falar assim, os mais principais. Então, em DPPB eu vou te dizer que não, isso eu posso falar. Agora, Eu também super achei que não, assim, sabe? Mas aí tinha eles, não, com certeza ai, gente, não me parece. E eu perguntei sobre dor de cabeça também, perguntei se não tinha tido algum resfriado recente, né, para pensar em neurite, algo do tipo, mas não tinha tido e fiquei com essa incógnita, assim, assisti essa aula e fiquei pensando, gente, o que será que o homem tinha? E fizeram as manobras para VPPB? Sim. E deu alguma coisa? Não deu. Não deu nada, pois é. VPPB está meio longe. Agora, a migrânia, ele viajou, né, de moto, teve uma estimulação visual ali, até uma tontura cervical ele pode, né, Lucas, porque você ir daqui até descer serra, naquela posição de moto, e tudo mais que seja confortável, que isso, que aquilo, mas existe toda uma sobrecarga dessa musculatura aqui, que pode desencadear também uma tontura cervical, né? Sem dúvida. O vômito, essas coisas também não é muito comum. Então, é um leque de possibilidades não tão grande, né? Assim, fechando pela idade e tudo mais, tá? Não é difícil de fazer diagnóstico. Duas coisas importantes, né? Não achar que todo mundo tem VPPB e não dar remédio se o paciente não está precisando em crise, né? Não começar a fazer betestina, fazer diminuidrato, fazer meclizina, assim, numa condição em que o paciente já não está mais na crise. Essa é a hora boa de investigar. E pelo amor de Deus, né, doutora? Principalmente em idoso, pelo amor de Deus. Sim, meu Deus do céu. Então, o não fazer as coisas, né, assim, às vezes é melhor do que você tentar heroicamente, eu vou fazer um diagnóstico de VPPB, e vira o paciente para cá, e vira para lá. A semana passada eu peguei uma coisa assim que eu achei, nunca tinha visto, né, mas não chegou para mim. Mas estava escrito na receita, fazer manobra de Epley uma vez por semana, e o colega passou no YouTube a manobra para a filha fazer na mãe que tem mais de 85 anos. Então, vocês fazem parte de uma nova medicina, uma nova era de médicos, sabe? Que nós tivemos aqueles médicos clínicos fantásticos, né? De beira do leito, médico de família, que sabia muito, fazia muito com muito pouca coisa, com muito pouco recurso. Aí veio uma outra era, que é a era tecnológica, a era que você pede tudo quanto é exame, a era de protocolo. Você entope o paciente de exame e você fica tratando exame, você não trata o paciente. Vocês fazem parte de uma nova era de uma medicina
muito sofisticada, mas, ao mesmo tempo, uma exigência do paciente muito alta. O paciente vem sabendo muito sobre as coisas que ele tem, o paciente ele tem muita informação, às vezes ele sabe mais do que a gente, e ele está extremamente fragilizado, porque ele vai andando com esse inferno de intermediário da saúde, né? Aquele que se interpõe entre nós e o nosso paciente, que é a operadora de saúde, e ele vai capengando de médico em médico, vai fazendo aquela pilha de exame. Então, vocês são de uma outra geração de médicos agora, que tem que resgatar e tem que incrementar a relação médico-paciente. Você não vai fazer manobra, se você sabe que aquilo ali não é BBB, não vai inventar moda, né? Procurar pelo em ovo, né? Muito bom, adorei. É a Nathalie, né? A Nathalie que tá falando. Isso. Isso. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Continue assim. E quando Encaminha der vontade, vai lá discutir com a gente as coisas, né? Oi, Lucas. Encaminha o paciente para o HC. É, isso aí. Era bem minha vontade mesmo. Mais alguma questão? Se não, pelo adiantadíssimo da hora, né? Vamos liberar para jantar e dormir, né? Descansar. E semana que vem a gente está de volta, né? Tá, o Dr. Lucas, né? Apresentando as vertigens agudas. E daí eu vou trazer um casinho para vocês também. E já tem feriado, né? Já é na próxima terça, né? Dia 16, né? Uhum. Nossa, como tá voando. É isso aí. Tem um feriado, então vocês estudem bastante. Tontura no dia 15, né? Que no dia 16 a gente vai discutir bastante aqui, né? Gente, muito obrigada mesmo, tá? De todo o coração. É muito gostoso estar junto com vocês, né? E a gente tá lá no ambulatório também. Querendo aparecer, estão por lá. Eu tenho alguns comentários aqui, só elogios, então. Ah, onde é que você vê isso que eu não vejo? Gostaram muito da aula. Ai, A gente manda um formulário para preencherem a presença, né? E eles fazem um feedback lá também. Que bom. Eu, pessoalmente, também gostei muito dessa sinergia aí, dessa dupla incrível aí. É. Muito bem o tema aqui. Aproveitado bastante também. Eu aproveitei. Mas a gente gosta bastante do que a gente faz, né? E gosta eu acho que tem que ter as afinidades, né? E nós gostamos muito de estudar. A gente estuda muito, a gente gosta de estudar. Né? E por que a gente gosta de estudar? Porque tem essas cabeças de vocês aí, né? Que ficam em cima da gente o tempo inteiro. Vamos, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Quer dizer, vocês são a criptonita do nosso estudo. Né? Aluno é um negócio. Por isso que eu sou muito agradecida de poder ser professora, de poder estar ensinando, e estar aqui hoje conversando com vocês. É muito prazeroso, muito gostoso mesmo, tá bom? Durmam bem, crianças, tá? Comam, né? Não vou dormir sem comer. E que tenham o resto da semana que seja abençoado, que seja muito gostoso, aprendam bastante, tá bom? Até terça. Bom feriado. Perfeito. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.